Nessa semana, lemos a Parashá Nitzavim, a última Parashá que a gente vai ler nesse ano, porque já semana que vem tem Rosh Hashanah, o nosso dia do julgamento. É interessante que em Rosh Hashanah os nossos sábios explicam que todos os nossos atos vão ser julgados, tudo que a gente fez durante o ano inteiro vai passar diante dos olhos de Hashem, e ele vai julgar a gente, e 3 livros são abertos, o livro dos Tzadikim, os livros dos Beinonim, os intermediários, e o livro dos Rechaim, os malvados. E os que são Tzadikim imediatamente são escritos no livro da vida, os que forem Rechaim são escritos no livro da morte, e os Beinonim, os intermediários, eles ficam pendurados até Yom Kippur. Se a gente parar para pensar como foi nosso ano, a gente vai lembrar quantos erros a gente fez, quantas dificuldades a gente teve para cumprir mitzvot, para cumprir o que Deus pediu para a gente. Então é um pouco assustador a gente pensar, peraí, já está aí Rosh Hashanah, e como vai ser o nosso julgamento? Como a gente vai fazer para conseguir passar e ter uma boa nota nesse julgamento de Hashem? A resposta está na Parashá da nossa semana, Parashá Nitzavim. Está escrito um pasuk sobre uma mitzvah que está perto da gente, uma mitzvah que ela não está no Shamaim, ela não está lá no céu, uma mitzvah que não está do outro lado do oceano, uma mitzvah que está aqui perto da gente. Fala o Ramban, o Nachmanides, que a Torá está falando sobre a mitzvah de Tshuvah, a mitzvah do arrependimento, que é uma mitzvah importante. Quando a gente se arrepende de verdade dos erros que a gente cometeu, a gente pode limpar todos os nossos erros. Se a gente se arrepende de não ter cumprido as mitzvot, a gente pode limpar todos esses erros e todas as falhas que a gente fez durante o ano. Então a grande pergunta é, por que está escrito que é uma mitzvah fácil, que é uma mitzvah que está perto da gente? O Ramban, se ele está falando que essa mitzvah é a mitzvah de Tshuvah, a Torá está falando, olha, é uma coisa perto de você, que não está no céu, não está longe. Mas a gente sabe o quanto é difícil a gente fazer Tshuvah dos nossos erros, o quanto é difícil de verdade a gente sentir dor pelos erros e a gente se comprometer a não errar de novo. Por que a Torá está falando que é uma mitzvah fácil? Então os nossos sábios explicam que uma das grandes dificuldades da Tshuvah é porque a gente não sabe assumir os nossos erros. A gente está sempre buscando uma justificativa, a gente está sempre buscando em quem jogar a culpa, a gente está sempre procurando uma maneira de escapar da responsabilidade pelos nossos erros. E é por isso que a Tshuvah ela é tão difícil. Se a gente assumisse os nossos erros, se a gente aceitasse, olha, eu errei, é verdade, eu quero consertar, seria tudo muito mais fácil. Mas a gente está sempre procurando justificativa. A gente está sempre procurando uma maneira de se isentar da responsabilidade e da culpa pelos nossos atos, e por isso é sempre tão difícil fazer Tshuvah. Conta uma história de um casal, o marido já, os 2 velhinhos, o marido vai no médico, fala, doutor, eu estou com um problema grande, a minha esposa, ela está ficando surda, infelizmente ela já não escuta mais nada que eu falo para ela. E o médico, ele se interessou pelo caso, ele falou, olha, mas eu preciso saber um pouco mais, por que você não traz ela? Olha, ela não quer vir no médico de jeito nenhum. Então ele falou, então vamos fazer um teste e você vai me falar que grau que ela tem de surdez. Faz o seguinte, quando você chegar em casa hoje, você vai fazer o seguinte teste. Mede a distância, mais ou menos uns 10 metros, e fala alguma coisa para ela. Se ela não escutar, você vai se aproximando de 2 em 2 metros até estar pertinho dela. E aí você vê a que distância ela te escuta e você vem me trazer essa informação. Então o velhinho agradeceu o médico, chegou em casa, então viu que a esposa estava lá cozinhando alguma coisa, mediu mais ou menos 10 metros e perguntou para ela, querida, o que vai ter de janta? E silêncio. Ele se aproxima um pouco mais, pergunta de novo para ela, querida, o que vai ter de janta? E, novamente, silêncio. Então ele começa a ver que o caso é grave. Ele chega um pouco mais perto e ele pergunta de novo, querida, o que vai ter de janta hoje? Silêncio de novo.
Quando ele já está quase no ouvido dela, ele pergunta, querida, o que vai ter de janta? E a esposa responde para ele, querido, é a 4ª vez que eu te falo, hoje vai ter sopa. Aquele homem descobriu que o surdo era ele mesmo. Sempre que a gente está procurando jogar culpa nos outros, isso está dificultando a nossa tchuvá. A gente tem que ser sincero com Deus e sincero com a gente mesmo. Quantas vezes a culpa sim foi nossa, quantas vezes a gente podia ter deixado passar, quantas vezes a gente poderia não ter entrado num problema, quantas vezes a gente poderia ter agido de maneira diferente e a gente escolheu agir de certa maneira. Então não é correto agora a gente procurar em quem colocar culpa. Se a gente for honesto, se a gente procurar os nossos erros e a gente decidir, a gente quer mudar, a gente quer melhorar, a gente vai fazer tchuvá dos nossos erros, então Deus ele vai abrir os portões para a gente, ele vai ajudar a gente na nossa tchuvá e Bezrat Hashem, que a gente possa ser inscrito e selado com um ano de muita vida, saúde, bom sustento e brachot e boas notícias. Shabbat Shalom e Shana Tová para todos.